Do Papa Francisco, Catequese sobre os Mandamentos. Catequese 1. Introdução. O desejo de uma vida plena. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje é a festa de Santo António de Lisboa e de Pádua. Quem de vós se chama António? Um aplauso a todos os Antónios. Hoje começamos um novo itinerário de catequese sobre o tema dos mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus. Para o introduzir, inspiramos-nos no trecho que acabamos de ouvir. O encontro entre Jesus e um homem é um jovem que, de joelhos, lhe pergunta como pode herdar a vida eterna. E naquela pergunta há o desafio de cada existência, também da nossa. O desejo de uma vida plena, infinita. Mas como fazer para alcançar? Que caminho percorrer? Viver verdadeiramente, viver uma existência nobre. Quantos jovens procuram viver e depois se destroem, indo atrás de coisas efêmeras? Alguns pensam que é melhor suprimir este impulso, o impulso de viver, porque é perigoso. Gostaria de dizer, especialmente aos jovens, o nosso pior inimigo não são os problemas concretos, por mais sérios e dramáticos que sejam. O maior perigo da vida é o mau espírito de adaptação, que não é mansidão nem humildade, mas mediocridade, pusilanimidade. Um jovem medíocre tem futuro ou não? Não. Permanece ali, não cresce, não terá sucesso. A mediocridade ou a pusilanimidade? Aqueles jovens que têm medo de tudo. Não, eu sou assim. Estes jovens não irão em frente. Mansidão, fortaleza e nenhuma pusilanimidade, nenhuma mediocridade. O beato Pier Giorgio Frassati, que era um jovem, dizia que é preciso viver, não ir vivendo. Os medíocres vão vivendo. Viver com a força da vida. É necessário pedir ao Pai Celeste para os jovens de hoje o dom da saudável inquietação. Mas em casa, nos vossos lares, em cada família, quando se vê um jovem sentado o dia inteiro, às vezes a mãe e o pai pensam: mas ele está doente, tem algo, e levam-no ao médico. A vida do jovem é ir em frente, ser desassossegado, a saudável inquietação, a capacidade de não se contentar com uma vida sem beleza, sem cor. Se os jovens não forem famintos de vida autêntica, pergunto-me, que fim terá a humanidade? Onde vai parar a humanidade com jovens quietos e não inquietos? A pergunta daquele homem do Evangelho que ouvimos ressoa dentro de cada um de nós. Como se encontra a vida em abundância, a felicidade? Jesus responde: Tu conheces os mandamentos, e cita uma parte do Decálogo. É um processo pedagógico com o qual Jesus quer orientar para um lugar específico. Com efeito, da sua pergunta já é claro que aquele homem não tem a vida plena. Procura mais, está inquieto. Portanto, o que deve entender? Diz: Mestre, tenho observado tudo isto desde a minha mocidade. Como se passa da mocidade para a maturidade? Quando se começa a aceitar os próprios limites. Tornamo-nos adultos quando nos relativizamos e adquirimos a consciência daquilo que falta. Este homem é obrigado a reconhecer que tudo o que pode fazer não supera um teto, não vai além de uma margem. Como é bom ser homens e mulheres. Como é preciosa a nossa existência. E, no entanto, existe uma verdade que na história dos últimos séculos o homem rejeitou frequentemente, com consequências trágicas. A verdade dos seus limites. No Evangelho, Jesus diz algo que nos pode ajudar. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para os levar a cumprimento. O Senhor Jesus concede o cumprimento.
Ele veio para isto. Aquele homem devia chegar ao limiar de um salto, onde se abre a possibilidade de deixar viver de si mesmo, das próprias obras, dos próprios bens, e precisamente porque falta a vida plena, deixar tudo para seguir o Senhor. Analisando bem, no convite final de Jesus, imenso, maravilhoso, não há a proposta da pobreza, mas da verdadeira riqueza. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quem, podendo escolher entre um original e uma cópia, escolheria a cópia? Eis o desafio. Encontrar o original da vida, não a cópia. Jesus não oferece sucedâneos, mas vida verdadeira, amor verdadeiro, riqueza verdadeira. Como poderão os jovens seguir-nos na fé se não nos virem escolher o original? Se nos virem habituados às meias medidas? É desagradável encontrar cristãos medianos. Cristãos, permite-me a palavra, anões. Crescem até a uma certa estatura e depois não. Cristãos com o coração reduzido, fechado. É desagradável encontrar isto. É necessário o exemplo de alguém que me convida a um além, a um acréscimo, a crescer um pouco. Santo Inácio denominava-os magis, o fogo, o fervor da ação que desperta os sonolentos. O caminho do que falta passa por aquilo que existe. Jesus não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para levar a cumprimento. Devemos partir da realidade para dar o salto naquilo que falta. Temos que sondar o ordinário para nos abrirmos ao extraordinário. Nestas catequeses pecaremos nas duas tábuas de Moisés como cristãos, de mãos dadas com Jesus, a fim de passar das ilusões da juventude para o tesouro que está no céu, caminhando atrás dele. Em cada uma daquelas leis, antigas e sábias, descobriremos a porta aberta pelo Pai que está nos céus para que o Senhor Jesus, que a cruzou, nos conduza à vida verdadeira, a sua vida, a vida dos filhos de Deus. Quarta-feira, 13 de junho de 2018.